Você provavelmente já sabe criar um agente, já ouviu o que é um agente, mas e workflows? E quando a gente precisa trabalhar com múltiplos agentes juntos, um agente precisa conversar com o outro, a sua execução precisa ser sequencial. O Microsoft Agent Framework tem uma solução incrível para isso e eu vou mostrar tudo para você aqui nesse vídeo hoje. Mas antes de começar esse vídeo, eu queria te convidar para a nossa Masterclass sobre Microsoft Agent Framework. É um evento online, ao vivo e gratuito que acontece no dia 30 de abril, às 20 horas. Nesse evento eu vou te ensinar todos os conceitos sobre IA generativa, agentes, workflows e, claro, como trabalhar com tudo isso dentro do MAF. Então, é claro, chegou a hora aí de ficar atualizado, ficar por dentro das novidades da IA. Vem com a gente que essa Masterclass vai ser fantástica. Muito bem, então, pessoal. Está aqui no projeto. Esse projeto é um projeto vazio aqui, né? Eu só configurei o API Key aqui do OpenAI para a gente começar. E a ideia aqui hoje é mostrar para vocês a parte de workflows, entender um pouco o que são workflows, qual que é a diferença dos workflows para os agentes, tá? Workflows, ele abre uma janela de possibilidades aí dentro do MAF, tá? Tem muita coisa para a gente aprender aí no Microsoft Agent Framework sobre workflows, tá? O que eu vou mostrar aqui é só um pedacinho, tá? A gente vai começar aqui bem de boa, criando alguns agentes, e eu vou fazer a comunicação entre esses agentes, tá? O resultado final dessa aplicação aqui, o print na tela aí, ele vai ficar todo estranho, porque eu quero mostrar para vocês quando um agente está agindo e quando o outro está agindo, tá? Então eu vou mostrar essa conversa aí entre agentes nesse cenário, tá bom? Então a gente vai criar vários agentes aqui, a gente vai colocar eles para se conversar. Eu vou começar com algo bem simples aqui, pessoal, para esse cenário. Eu vou importar aqui minhas referências e eu vou começar com um agente chamado de redator, tá? Ignora o português e inglês aqui, não é o foco desse vídeo, tá bom? E eu tenho aqui um redator, ele é um OpenAI client, né? Então ele é um cliente do OpenAI e a gente já viu que a gente tem a extensão as AI Agent aqui para transformar esse chat aqui, um mero chat, num agente. Tá? Eu estou selecionando aqui o modelo, né, que é o GPT-4o Mini, simplesmente porque é o mais barato aqui para a gente executar as demos. Estou executando bastante demo aqui, né? E aqui dentro do agente, nos vídeos anteriores eu também já mostrei a parte de configuração aqui, né? Até como criar providers customizados aqui, que é um negócio super legal também. Mas aqui eu tenho o Chat Options, né? Que são as opções do chat aqui. Eu tenho o nome desse agente aqui embaixo, tá bom? E eu tenho as instruções dele, né? Que basicamente a gente está dizendo aqui o que ele é. Então, nesse caso, ele é um redator técnico especializado em .NET C#, tá? Então ele vai receber um tópico fornecido e vai escrever um artigo técnico sobre esse tópico, com introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Ele vai ser direto e preciso em relação a isso, tá? Então a gente tem o nosso agente aqui. Qual que é a ideia desse projeto aqui? Eu tenho um agente que faz a redação, eu tenho um agente que faz a revisão, eu tenho um agente que olha para a parte de SEO, do Search Engine Optimization, né? Que vai otimizar esse artigo aí, uma publicação, por exemplo, para ser melhor ranqueado no Google, por exemplo. E eu posso ter uma cadeia, eu posso ter N outros agentes aí. A ideia é a gente conseguir conectar esses agentes aqui através do workflow, tá? Então o nosso primeiro agente é esse agente aqui, que é o redator. Movendo adiante aqui, eu vou criar o segundo agente nosso, que vai ser o revisor, tá? Esse revisor aqui, ele usa as mesmas características do agente anterior, tá? E nota que aqui cada um deles, ele está usando aqui ó, o OpenAI AI Client e o GPT-4o Mini, tá? Eu vou usar o mesmo modelo e o mesmo cliente para todos os meus agentes aqui, mas você não é obrigado a fazer isso. Lembra que o Microsoft Agent Framework aí, ele é multiplataforma, né? Você pode usar o OpenAI, Anthropic, Gemini, você pode usar o que você quiser aqui dentro, qualquer modelo que você queira, inclusive todos os disponíveis aí dentro do Azure AI Foundry, tá? Então você pode usar, o GPT-4, o GPT-5 às vezes é bom para gerar texto, mas não é bom para revisar, não é bom para a parte de SEO, então né? Daí vai do seu ponto aí você colocar um esforço para entender o que são LLMs, né? O que são modelos, como que eles funcionam, o que é a parte token, por que tem o mixture of experts, né? A mistura de expertise ali, por que um é melhor que o outro em determinada situação. Eu já fiz um vídeo aí sobre uma introdução boa à AI
tá? Vale a pena dar uma olhada também se você tem dúvida nisso. Mas beleza. Seguindo adiante aqui, a gente tem as instruções, né? Fala, ó, se é um revisor de conteúdo técnico, receba um rascunho, melhore a clareza, corrija imprecisões técnicas e garanta que o texto está adequado para desenvolvedores .NET. Retorne o texto revisado e melhorado, tá bom? Beleza, né? Vamos ver o que ele me traz aí, tá? O foco não é muito o resultado do modelo em si aqui, né? E mais conseguir conectar esses modelos aí, tá? E por último a gente vai ter um agente aqui, né? Que vai ser o SEO, tá? Então esse SEO aqui, nome ruim, né? Que eu dei, mas ele vai ser um especialista em SEO, tá? Para conteúdo técnico, receba o artigo revisado, tá? Então nota que ele vai receber do passo anterior, e aí ele vai gerar um título, uma meta description e 5 tags relevantes aí para o nosso artigo, tá? Então a gente já tem um pipeline de edição, um pipeline editorial aqui de agentes. Muito bem, pessoal. Agora é onde a mágica aqui acontece, né? Deixa eu dar uns espaços aqui para ficar maior e melhor, né? Vamos criar agora o nosso var workflow, tá? Workflow, tá? Ele vai ser igual a um new Workflow Builder, tá? Esse cara aqui, ó, Workflow Builder, tá? E a gente sempre tem que começar com um agente, sempre um agente vai dar o start, tá? Esse Workflow Builder aqui, ele tá dentro de um pacote especial aqui, ó. Então ele tá dentro desse Microsoft Agents AI Workflow. Então você precisa executar um .NET Area Package Microsoft, tá? .agents.ai.workflows, tá? Você precisa fazer esse passo antes para você ter acesso aos workflows aqui, tá? Então eu vou começar com a gente que mais faz sentido para a gente, que é começar pelo redator, que é o nosso primeiro item aqui. Depois a gente vai conectando e existem algumas formas de conectar os agentes aqui, tá? Existem vários formatos aqui para a gente executar, inclusive executar em paralelo diversos agentes, tá? O que a gente vai usar nesse caso aqui é o add edge, tá? Então o edge, né, a borda ali, então a gente vai conectar um item ao outro. Então ele vai conectar aqui, né, ele já apareceu aqui para mim a sugestão. Eu vou conectar do redator depois no revisor, tá? E eu vou fazer esse passo mais uma vez, ó, ponto add edge, tá? Do revisor, ele colocou errado aqui, né, do revisor pro SEO, tá? E aí sim eu vou ter o ponto build aqui para fazer a construção desse workflow. Tá? Então olha que legal, a gente está seguindo os passos aqui, tá? Então eu vou do redator, revisor, revisor, SEO, tá? Então eu vou colocar na ordem. E esse add edge ele vai esperar a execução de um para começar o outro, e daí, como eu comentei, existem várias outras formas de fazer isso daqui. Se vocês quiserem saber mais sobre isso depois, deixa aí nos comentários que eu trago um conteúdo para você, tá? Então o nosso workflow ele já está feito, a sequência que os nossos agentes vão executar e, né, o que eles vão fazer aí já está feito. Mas ainda não é tudo. A gente precisa ainda configurar como que vai passar a informação de um para o outro e como que ele vai ser de fato executado aí. Muito bem, pessoal. Bom, como eu comentei com vocês, aqui a gente definiu o nosso workflow, tá? Nota que aqui a gente usou o build, né? Então, construção a gente construiu, mas a gente não executou o nosso workflow ainda, tá? Um ponto legal e interessante dos workflows aqui é que a gente pode criar uma execução para ele e depois a gente pode reutilizar essa execução em diversos pontos, tá? Em diversas áreas da nossa aplicação aí. Então eu vou usar aqui, por exemplo, o await using, tá? var run igual await, tá? Então eu vou aguardar o inProcessExecution.run streaming async. Tá? Então tem o run async e tem o run streaming async, tá? O run async ele vai rodar, esperar a execução e trazer o resultado pra gente, que seria o mais legal pra gente fazer aqui, tá? Para ter o resultado final. Mas eu vou rodar o run streaming async pra gente ver token a token ele gerando, vai ficar tudo zoado a tela, mas eu vou colocar aqui um console.writeLine pra gente ver com qual agente tá a tarefa naquele determinado momento. Tá? E aqui o primeiro parâmetro que a gente passa é o workflow em si, tá? E o segundo é a mensagem, né? O que a gente quer passar para ele. Então eu vou criar aqui um new chat message, tá? Beleza? Role.user, tá? Com a mensagem do usuário mesmo, como se fosse o usuário. Eu vou falar para ele, ó, escreva um artigo sobre Minimal API, tá bom? Beleza? Ó, pessoal, perdão, ele importou errado lá, ele importou o chat message aqui embaixo. Ele importou do OpenAI, tá? E eu não quero o chat message do OpenAI,
eu quero o Microsoft Extension AI Chat Message, que é o genérico, tá? Então por isso ele não estava deixando eu colocar aqui, tá? Mas então agora a gente tem uma execução, tá? Então a gente vai agora entrar no detalhe final aqui. Tem mais um ponto ainda que é importante aqui, que ele precisa de um token específico aí para executar. E depois disso a gente vai jogar na tela para ver o resultado. Muito bem, pessoal. Essa execução aqui, ó, ela quase funcionaria. Por que quase funcionaria? Porque quando a gente usa o workflow, quando a gente adiciona qualquer agente no workflow, ele fica encapsulado, né? Ele fica dentro ali de um executor, tá? De um executor. Ou seja, as mensagens que ele recebe, que ele passa ali, elas não são passadas à frente. Você não tem como se fosse a sessão que eu mostrei para vocês anteriormente para o workflow em si, tá? Para isso, existe um cara chamado de Turn Token aqui. Turn Token, tá? Então, se você quer trabalhar com mensagens aí em memória, né, entre agentes, você precisa desse cara aqui. Então, a gente precisa aqui, ó, do run ponto, tá? Try send message async, tá? Então ele vai tentar aí compartilhar a mensagem de forma assíncrona entre esses executores que a gente tem aí, que é o redator, revisor e SO, tá? Na verdade são, né, dois edges aí, cada um com um executor. E aqui a gente tem um new turn token, tá? Aqui dentro. E eu só vou passar aqui o emit events true, tá? Então ele já vai compartilhar os eventos, né, o que aconteceu. Consequentemente, né, terminando um evento, ele já passa a mensagem de um agente para outro, tá bom? Agora é só a gente exibir aqui os detalhes na tela. Então eu vou dar um await aqui for each, né? Então para cada evento emitido dentro da nossa execução aqui, tá? Usando aqui o watch stream async, tá? Eu vou exibir isso aqui na tela. Eu vou exibir o ID do executor, né? Quem está executando, se é o redator, se é o revisor, se é o SO, tá? E a data, né? A data ali, os dados dele aí, na verdade, tá? O que vai ser o token, na verdade, então vai ficar todo quebrado a UI. Isso aqui é só para a gente conseguir ver o executor, né? O que ele está gerando ali pra gente passo a passo, tá bom? Eu queria te convidar para nossa Masterclass sobre Microsoft Agent Framework. É um evento online, ao vivo e gratuito que acontece no dia 30 de abril, às 20 horas. Nesse evento eu vou te ensinar todos os conceitos sobre IA generativa, agentes, workflows e, claro, como trabalhar com tudo isso dentro do MAF. Então, é claro, chegou a hora aí de ficar atualizado, ficar por dentro das novidades da IA. Vem com a gente que essa Masterclass vai ser fantástica. Beleza? Então agora deixa eu abrir um terminal aqui. Vamos executar aqui um .NET Run para rodar essa aplicação. Vou deixar ele rodar e ele vai ficar gerando um monte de token aqui, tá vendo? Ó? Né? Então, ó, ele vai gerar palavra por palavra aqui. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção é isso, ó, redator 9 tal, tá? Então, ó, ele tá gerando aqui, ó, redator, então ele tá lá no redator ainda, tá gerando o artigo pra gente. Ó, já passou pro revisor. Então, ó, o revisor já tá revisando, tá gerando um artigo novo, né? Tá reescrevendo o artigo de forma revisada. Já passou pro SO, tá? Então, a parte do SO já gerou aqui o título pra gente, todo quebrado, claro, né? Porque a gente tá só imprimindo na tela esses caras aqui. Tá? As tags relevantes, né? Então, Minimal APIs, .NET 6, né? 6. Desenvolvimento de APIs, RESTful, né? Programação C# aqui pra gente, tá? Então a gente conseguiu criar esses 3 agentes e conseguiu colocar esses 3 agentes aí para trabalhar a execução. Claro que você não vai fazer um watch stream aí dando um console.writeLine, né? Você armazenaria essas informações aí, salvaria depois no Markdown, num TXT, qualquer coisa do tipo, para você ter um arquivo mais organizado, tá bom? Mas é isso aí, pessoal. Espero de coração que vocês tenham gostado e acho que vocês já aprenderam bastante até aqui sobre Microsoft Agent Framework, né? Então, um framework muito legal, muito poderoso. E a gente já viu aí agentes, a gente já viu memória, sessão, thread. E agora a gente viu workflows aí, né, com executors, com edges. Então você já tem um pipeline completo aí para criar seus agentes e seus workflows, né, seus fluxos aí que são sequenciais aí, né? Você tem algo que não pode ser muito imprevisível, né? Os workflows são o melhor caminho para você. Mas claro, eu quero ouvir sua opinião aí, você gostou, você está curtindo essa série aqui de IA? Deixe seu comentário aí para a gente fomentar o assunto, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.